preparadas, né? A gente agora já está no YouTube também, estamos nos dois. Entramos no YouTube. Estávamos arrumando aqui. Já dá para comprar o devocional, gente. Na verdade, desde a pré-venda, ele estava sendo possível de ser comprado, né? A gente estava vendendo ele na pré-venda. E agora, né, teve pré-venda e aí a pré-venda ainda está acontecendo, só que agora já não é pré-venda mais. Agora já é venda. Nós pegamos uma caixinha só de devocional, porque as outras vão começar a chegar amanhã, várias. E eu quero saber se vocês estão preparados. Tá todo mundo preparado? Que eu não tô muito, não. Não viu a pré-venda, irmão? Tem a pré-venda já. Mas agora já pode entrar no site que a gente vai começar a tirar da pré-venda e já colocar como venda. Esse que eu vinha com ele todo dia aqui é o boneco. Quando você for fazer seu livro, antes do seu livro... Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Antes do seu livro ficar pronto, você sempre vai ter um boneco. O boneco faz com que você já tenha um exemplar, uma visualização de como vai ficar. Mas o boneco não é 100%, por quê? Porque depois vai a laminação, vai a outra cor, fica infinitamente mais bonito ainda. Então, quando eu tava aqui com vocês, eu tava com o boneco. E o boneco, ele é colado manual, então ele desmancha, às vezes ele sai. Então, não dava pra eu mostrar ele pra vocês assim, bem, por quê? Às vezes ele abre, sabe? Porque era o boneco, eles fazem uma criação manual de algo que depois vai vir pela máquina. Eu quero saber se vocês estão preparadas agora para definitivamente conhecer o devocional que vai acompanhá-las, não só esse ano, mas em todos os anos que você quiser ter um devocional e quiser que o Senhor fale com você. Olha como ficou lindo. Esse aqui é o devocional de vocês. Olha a cor, vocês não imaginam como ficou o toque desse devocional. Ó, olha, tá vendo que a laminação dele, tá vendo? Tem esse brilho no calendário e ele é bege com marrom, a nossa cor, né? É lindo. Aqui a lombada, aqui, ó, uma cartinha minha para vocês, Que este devocional seja um encontro diário de comunhão com aquele que nos criou, nos formou e deseja se relacionar conosco por meio da sua palavra, Deus Pai. Desejo que o Espírito Santo seja sua companhia em cada leitura, assim como antes e depois dela, e que Jesus seja sempre o maior motivo da sua decisão diária, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Amanda Vreck. Lindo, gente! Eu e o Rafael fomos lá na maternidade, porque é a maternidade, né? Foi lá ver o filho. Aqui é o nome da editora, essa editora é nossa. Rafa abriu uma editora, né? Quando a gente lançou A Mulher de Provérbios. Rafa lançou uma editora, então esse aqui é o livro que a gente fez também pela editora que o Rafa abriu. Aqui tem vocês vão ver depois, no prefácio, tá meu prefácio aqui? Eu não vou mostrar pra vocês não, mas é uma carta do Rafa pra mim. E ele que escreveu. E veio aqui, ficou no livro. O prefácio foi escrito pelo Rafa. Foi lindo, gente, tudo que Deus fez. Aquilo que Deus precisa e vai gerar através das nossas vidas, eu tô falando de todos nós que estamos aqui, precisa passar por muita cura, por muita profundidade, por muita raiz. Não pense que o Senhor está fazendo algo para te punir, que algo está acontecendo que não deu certo do jeito que você queria, porque todo mundo consegue e você não. Saia desse lugar de acusação da mente, sabe? O Senhor nos coloca em situações, o Senhor nos molda, porque algo que o Senhor gera a partir das nossas vidas precisa durar, ser bem falado, precisa ser bem cuidado, precisa ser bem direcionado. Então, as coisas não são feitas e o Senhor não usa ferramentas, situações, momentos para trabalhar nas nossas vidas porque Ele quer o nosso mal. Pelo contrário, Ele é nosso Pai. Nós, sendo mães e pais, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Imagina Deus Pai, sendo um Deus que nos ama tanto, que deu seu próprio filho para morrer por nós. Então essa luta, essa batalha, ela não é para a morte, ela é para a vida.
Aqui também é tão lindo porque o nome das meninas vieram aqui, sabe? Nessa parte aqui. A Gil e o Rafa fizeram a capa. A Rai, a Gil e a Ká revisaram o texto e o Rafa diagramou. Então, é uma questão de honra também, né? Honrar quem estava com você ali no momento em que tudo foi feito, foi formado, foi criado, foi desenhado. Ele ficou a coisa mais linda do mundo. As folhas não são aquelas brancas, sabe? É pólen. Então você tem uma leitura acolhedora. Ficou a coisa mais linda. A capa ficou a coisa mais linda aqui, ó, junto com essa capa. A mesma cor. Ficou chique. É um presente chique, elegante para você dar. E ele é para homens e mulheres, né? Então você pode dar pro seu esposo, pro quem é homem também pode dar para as amigas, para os amigos. Você pode deixar na empresa para homens e mulheres lerem, pode dar para o seu irmão, pode dar para o seu tio, para o seu primo, pode dar para um aniversariante, pode dar na inauguração de uma empresa, pode dar como um presente, pode dar como um presente misterioso, profético. Vocês têm ideia como é especial? Essas meninas fazem de tudo, tudo. Elas são muito irmãs do coque, vocês não têm ideia. Uma faz oração, toca, revisa, tudo. Ele tem, é o devocional do ano, né? Então, ele tem 375 páginas. Ele é muito levinho, não é pesadão. Para deixar até como decoração, gente. É a coisa mais linda. Ficou coisa mais linda, 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 linda. E aqui tem o meu rostinho para vocês. Olha aqui, gente. Não tô assim hoje, que eu tô de coque. Mas olha, até a foto do ensaio. Depois, se vocês pegarem o livro da Mulher de Provérbios, vocês vão ver uma foto. Aí esse livro já teve uma mudança bem radical. Olha, eu tô com o livro da Mulher de Provérbios aqui. Meu Deus, não dá pra acreditar que já tem segundo livro. Olha aqui quando foi da Mulher de Provérbios. Olha a minha foto aqui, ó. Tá vendo? Cabelo preto. A mão no rosto sempre, né? Eu tenho uma coisa com a mão no rosto. E agora, ó. Olha aqui. É a coisa. É lindo, lindo, lindo. Vamos pro devocional de hoje. Ai, eu tenho o meu aqui, recebi. Eu recebi hoje também, irmã. Eu tava esperando junto com vocês. Aqui era o boneco. O boneco tava desmanchando, não dava. Ai, meu Deus. Eu busquei tanto essa palavra hoje e olha que nós vamos falar agora. Tô até sem jeito, viu? Ai, ai. Vocês gostaram? Asmaram? Foi bom? Então, agora é isso. Ó, vamos pra lá? Vamos pra mensagem? O tema hoje do devocional, eu tô com dó de apertar, mas eu vou começar a rabiscar, a gente fica com dó, né, das coisas assim. Ai, credo, não pode ter dó não, tem que usar. O devocional de hoje, você tá aqui desde o começo, né, Fer? Vocês estão aqui desde quando nem tinha livro, gente. Vocês estão na live. Tem gente que começou as lives aqui quando nem imaginava ter o livro da Mulher de Provérbios. Viram nascer junto comigo. Vocês são tudo madrinha. Eu quero vocês aqui, hein, madrinhas. Vai ter o segundo aqui, ó. Vocês são madrinhas. Venham pra cá. Venham aqui ver o bebê que nasceu. Vocês são tia ou não são tia? Venham aqui tomar café com a gente. Dia 20 vai ter o lançamento oficial, tá? Venham tomar café, venham ver as irmãs, coloca as irmãs no carro, vem passear, vem almoçar, vem conhecer a cidade, vem conhecer o Orelhão, vem conhecer a gente, vem conhecer tudo. Vocês viram que como o Senhor faz, vocês viram ao vivo, é quase um pay-per-view. Vocês assistiram tudo ao vivo, o que aconteceu. O tema da live de hoje é protegidos no meio da batalha. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Salmos 91, do 9 ao 10. Aqui a gente tá cheio, é Bíblia, devocional, é tudo, a gente tem tudo que precisa, né? Salmos 91, sempre deixa a Bíblia, porque depois quando você começar a fazer o devocional também, você já vai ter ali, você já vai poder escrever dia tal. É igual quando a gente estudava, igual papelaria. Pega as canetinhas, pega os grifa-texto. Salmo 91 a gente
colocou aqui, então, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Por que é importante você também fazer o seu devocional com a Bíblia? Porque você vai ler aqui. Só que o que vai acontecer também? Você vai para a Bíblia e de repente o Senhor vai ministrar ainda mais coisas do seu coração quando você abrir a Bíblia. Por isso que a Bíblia, ela é a arma que nós temos que... A Bíblia não fala... A própria Bíblia não fala que a palavra de Deus é espada? Então, ela é espada. Então, a gente tem que andar o quê? Armado. Porque ela é uma espada. Tá? Eu vou ler para vocês aqui a reflexão. Quando a batalha espiritual se levanta no nosso lar, é assustador. Vivi isso na pele. Lembro de ouvir meu filho gritar e o Espírito Santo me dizer: não entra. Essa batalha é para o seu marido. Fiquei na porta orando enquanto vi o Rafa, que estava começando na fé, ter que se levantar e repreender o mal. Foi a conversão dele. Se nos refugiamos no Senhor, Ele é o nosso abrigo, mas precisamos vigiar em relação às brechas que abrimos. Quando voltei para o papai, tive que fechar portas na minha casa que eu havia aberto com músicas, festas e atitudes que não ressoavam santidade. A nossa fidelidade a Deus é a armadura que nos protege. Mesmo que o inimigo se levante se estamos debaixo da cobertura do Altíssimo, ele usa a situação para trazer cura e testemunho. O inimigo não vai prevalecer contra um lar que se consagra ao Senhor. Oração do dia. Senhor, Tu és meu refúgio e meu lugar seguro. Cobre minha casa com Tua proteção, que eu seja fiel e não abra brechas para o inimigo. Nenhum mal me atingirá. Amém. E é tão forte, né? É tão forte, porque a gente começa a entender coisas que o Senhor revela, né? Quando eu li essa palavra, ela falou muito comigo também. Por quê? Porque tem batalhas que são nossas e tem batalhas também que não são nossas. Tem batalha que a gente às vezes quer entrar na frente da batalha para livrar, para fazer com que o outro não tenha uma experiência que a gente julgou na nossa vez ser muito difícil. E o que acontece é que o Senhor vai usando situações para trabalhar em todo mundo. Então, Ele trabalha em nós e Ele trabalha no outro. Às vezes a situação... E a gente como mulher, vou falar a verdade para vocês, porque vocês também são, a maioria mulher, nós temos uma necessidade muito grande de resolver questões. Nós queremos resolver muitas coisas, né? Nós queremos entrar na frente da batalha no lugar, muitas vezes, do marido, inclusive. Porque a gente não quer que ninguém sofra, né? A gente tem um espírito muito de salvadora, de redentora, de animadora, de motivadora. Só que na construção também de um relacionamento, o sacerdote, ele tem um papel fundamental. E muitas vezes, quando nós olhamos para a situação e achamos que nós temos que resolver todas as coisas, a verdade é que a gente sai do nosso lugar e também a gente não deixa o outro amadurecer. Nós temos que, se nós fizermos do Altíssimo o nosso refúgio, nenhum mal nos atingirá. Se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, e quando essa palavra é dita, se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, ele não está dizendo para Amanda, para Mari, para Grazi e para Adriana, para Rafa. Ele está dizendo para todos nós. Nós não podemos ser abrigos de outras pessoas, porque esse é o papel do Senhor. E é óbvio que nós vamos refugiar, cuidar de quem depende de nós, dos nossos filhos, de pessoas que estão em vulnerabilidade. Mas a palavra é clara que todos devem fazer do Senhor o refúgio.
Todos devem buscar ao Senhor. Todos devem exercer uma humildade a ponto de reconhecer que sozinhos não conseguem nada, se não for o Senhor, nada pode ser feito. Só que se nós nos colocarmos como refúgio o tempo todo de outras pessoas, nós as tornaremos pessoas frágeis, raquíticas espirituais, e alimentaremos muitas vezes os nossos próprios vícios emocionais de querer cuidar de tudo, de querer ser a fonte de todas as respostas, a fonte da segurança, a fonte de tudo. E aí a gente não deixa as pessoas amadurecerem no Senhor. E eu escrevo isso aqui, né, um relato pessoal, porque realmente foi isso que aconteceu. O Martim teve uma experiência espiritual muito forte, e naquele primeiro momento, tudo convergia para que fosse levantado um clamor de libertação dentro do quarto e que aquilo se encerrasse. Eu já tinha passado por essas experiências algumas vezes, inúmeras vezes. Então, o mais óbvio, o que seria mais nítido, era eu ir até o quarto e puxar essa batalha para mim. Seria eu assumir isso como um desafio meu. Seria eu puxar, não, mas eu tenho mais conhecimento nessa parte, um pouco mais de experiência, deixa que a gente vai resolver isso desse jeito aqui. E a hora que eu fui entrar na batalha, o Espírito Santo disse para mim, não é sua essa batalha. Aí como que nós, numa situação de vulnerabilidade, de necessidade dos nossos filhos, a gente sabendo o que pode fazer, mas não podendo intervir, porque o Senhor disse, se você intervir, ele não vai ter experiência. E se ele não tiver experiência, você vai somar experiências, mas você vai ter do seu lado uma pessoa inexperiente. E eu não preciso de uma pessoa experiente, um inexperiente. Eu preciso de alguém experiente ensinando o outro que se tornará experiente também. E vocês dois estão aprendendo comigo, o Espírito Santo está dizendo. Então, você também... Não é a hora de você ensinar, é a hora de mim. É a hora do ensino ser através de mim. O Espírito Santo falou para mim, saia. Porque sou eu e ele. Agora vamos ser bem sinceros, assim. Mas as mulheres agora, os homens ouçam isso, mas é as mulheres. Até quando nós vamos ocupar um papel que é pesado para nós e é leve para o outro? Até quando nós ocuparemos um papel, nós carregaremos um peso que é pesado para nós, mas que é leve para o marido? Até quando? Reclamaremos das mesmas coisas, falaremos das mesmas coisas. Até quando? Nós assumiremos um papel de refúgio da quarta pessoa da Trindade dentro de casa, sendo que o Senhor se relaciona com todo mundo. Quando nós nascemos, fomos formadas, não veio em nós uma criptonita dizendo que nós temos superpoderes. Não veio em nós um chip que nos faz ser a pessoa resolvedora, carregadora, salvadora. Não veio em nós. E eu sei que dependendo também da criação dos homens, de como isso foi feito, eles não querem ouvir falar nisso porque eles também não se imaginam nessa posição. Essa conversa ela não é simples para nenhum dos lados, porque também foi se acostumando, acostumou-se sim a ter as mulheres como um refúgio. Ainda mais se eles foram filhos de mães fortes. Se eu fui filho de uma mãe muito forte, eu vou procurar uma esposa muito forte. Se eu sou filho de alguém que resolvia tudo, eu quero casar com uma mulher que resolve tudo. Se eu vi o meu pai sendo mais passivo do que posicionado, eu vou querer ser mais passivo do que posicionado. E vou querer uma esposa que seja mais ativa do que... Eu não estou dizendo que é errado.
a gente se posicionar, a gente fazer coisas. A mulher de Provérbios, a mulher sábia, ela faz muitas coisas. Eu tô dizendo que às vezes a gente está se colocando, vocês estão entendendo? Numa posição até espiritual. Ah, mas aí entendi. Na parte empresarial, na parte eu já dei uma recuada, Amanda. Mas aí buscamos a performance espiritual. Queremos a performance espiritual. Aí chega numa situação dessa, que às vezes a pessoa não tá preparada, e se você não estiver em casa? E se você tiver em uma... Aí vai se sentir culpada por não estar em casa. Aí vai se sentir culpada. Se eu não estiver em casa e acontecer alguma coisa lá, o meu marido não vai saber resolver? Não vai saber se alguma coisa espiritual acontecer, se for um negócio que percebe que é espiritual, ele não vai saber o que fazer? Vai ter que esperar eu chegar. Aí, se eu estiver no culto, eu vou ficar culpada porque eu não devia ter ido no culto, porque, veja, eles lá em casa ficaram sem mim. Ou se você tá num lugar fazendo alguma outra coisa, ou cuidando de você, meu Deus, você tá vendo? Por isso que eu não posso cuidar de mim, não posso cuidar de mim mesmo. Isso aqui é vaidade, porque, veja bem, se eu estivesse lá em casa, eu tinha entrado no quarto, eu tinha feito. Então, quando você está no lugar, o Espírito Santo fala pra você, shh, você tá lá. Então, não é sobre estar ou não estar. É sobre saber que nós não somos o lugar seguro de ninguém. Nós não somos o refúgio. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará a sua terra. Se você fizer do Altíssimo, agora se você não fizer do Altíssimo, como? Aqui está dizendo só se você fizer. Aí o mal não atinge. Agora se não fizer, o mal vai atingir. O que adiantaria, o que adiantava eu estar posicionado espiritualmente, sendo que existia brechas que precisavam ser fechadas do lado do Rafa, e ele só iria fechar aquelas brechas se ele tivesse posicionamento e se ele tivesse experiência com Deus. Toda vez que a gente está com uma situação entre o cônjuge, que é carne da mesma carne, o Senhor está nos levando para algo mais profundo. Está nos levando para um jejum, está nos levando para um propósito, está nos levando para uma oração, está nos levando. O Senhor sempre endurece alguém perto de nós para trabalhar em nós. Para trabalhar em nós. Quando eu cheguei nesse cenário, que eu vi a prova, que eu vi o Martim aterrorizado, porque ele estava vendo, porque ele estava ouvindo. Que vocês não têm ideia, ele corria de pé em cima da cama. Porque ele estava vendo. E ele falava pra gente, vocês não estão vendo? Ele tá aqui. Ele tá aqui, olha, ele tá aqui, ele tá falando no meu ouvido. Ele tava ali, ele arrepiava todinho, o corpo todinho. E eu, como mãe, da porta pra fora olhando. Falei, Rafa, é pra você. Eu e o Pedro ficamos na porta. Que o Pedro também é de muita oração. Eu e o Pedro atrás, pra fora do quarto, e o Rafa dentro com ele na batalha no quarto. Eu não podia entrar. Sabe o que isso resultou? Sabe o que um dia de obediência, de algo que não é pra mim, pra você fazer, resulta? Em milagre. Por isso que a gente precisa ouvir o Senhor e obedecer. Um único dia pode gerar um grande milagre. Olha como nós podemos ser as pessoas que impedem os milagres na nossa vida. Porque a nossa carne, ela é inflexível. A nossa carne, ela nos leva à ruína. Não existe mal pior do que a própria carne. Porque ela está todos os dias querendo algo que o Senhor não quer. Olha como se a gente sai um pouquinho, se posiciona na nossa posição realmente. Se a gente fica no lugar que tem que ser, olha o milagre que... Mas a gente não acredita que vai existir milagre se a gente sair de cena. Porque a gente se tornou a quarta pessoa da Trindade. Nos tornamos a quarta pessoa da Trindade. Então, quem além de nós faria algo? É só a gente sair de cena que o Senhor faz. Todo esse cenário, esse recuo da minha parte, gerou a conversão do Rafa.
E é óbvio que sim, tava jejuando, tava orando, já tinha um tempo, já tava dando testemunho dentro de casa, já tinha mudado muitas coisas. Mas tudo isso ainda não tinha gerado nele a consciência e a evidência e a experiência de que de fato o mal existia e o bem também. Tudo isso que ele estava vivendo, tudo isso que ele estava vendo eu viver, sentir o Espírito Santo, repreender o mal, tudo isso para ele era uma grande cena no sentido de dizer é real, mas é com a Amanda. Tudo isso era fato que mexia com ele, mas ele olhava e dizia assim: que interessante, a mesma coisa de você assistir um filme de uma história real, mas você não faz parte daquela história. Se você colocar hoje na sessão da tarde, ou se você ligar o seu Netflix, enfim, qualquer plataforma, e tiver passando uma história, um filme de história real, você vai chorar com aquela história, você vai se alegrar com aquela história, você vai contar aquelas histórias para as pessoas, mas aquela história não é sua. Quando eu saio de cena pro Rafa colocar no Altíssimo o refúgio dele, a história passou a ser dele também. E ele passou a ter a própria história narrada. Ele entrou na história. Ouça, irmãs, foi tão forte, irmãos, também. Somente essa situação conseguiu tocar o Rafa no mais profundo. Porque era o filho caçula, era praticamente um bebê crescido, falando de coisas muito fortes, muito profundas, muito feias, muito difíceis, que ninguém podia salvar. Ali não tinha médico, não tinha bombeiro que pudesse ser chamado, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, nem uma irmã do coque poderia ser chamada ali, porque era uma experiência dele com Deus. Eu acho que esse devocional mesmo, ele deveria estar falando aqui, porque como é o devocional de homem e de mulher, hoje era ele que precisava, ele deve estar assistindo. Tá aí, Rafa? Quando tocou fortemente e ele teve que colocar no Altíssimo o refúgio dele, tudo mudou. Tudo mudou na nossa família a partir dessa experiência com Deus que o Rafa teve. E foram 2 episódios. Depois de mais ou menos uns 10 dias, aconteceu novamente. E aí selou a conversão do Rafa, selou o mundo espiritual para ele, selou a visão que ele teve, que ele começou a ter, que ele começou a presenciar sobre realmente o mundo espiritual ser real. Nada, tá? Nada que eu falei antes. Conseguiu mexer tanto com ele. É óbvio que fizeram parte, essas cenas, esses momentos, fizeram parte da decisão. Mas a conversão realmente veio a partir do momento que ele teve a própria experiência com Deus. Eu não sei o que você tá passando, o que você tá tentando salvar. Mas talvez o ser raso do seu marido pode ser porque às vezes você ocupa o lugar de profundo o tempo todo. Às vezes quando eu passei por aquilo, por alguns momentos eu fiquei bem, um pouco mexida no sentido de indignada, falar, não, mas o Martim, né, é uma criança e o senhor pra mim, eu trabalho do jeito que precisar trabalhar. Porque eu falei, pai, mas podia ter aceitado Jesus antes, convertido antes, batizado antes, pai, eu não quero, eu tava tocando no meu filho também. Mas não era que é o meu filho, é o nosso filho, nós somos carne da mesma carne. Se nos refugiamos no Senhor, Ele é nosso abrigo, mas precisamos vigiar em relação às brechas que abrimos. Eu já tinha fechado as brechas, agora era a hora do Rafael fechar as brechas dele. Quando voltei para o papai, tive que fechar portas na minha casa que eu havia aberto com músicas, festas e atitudes que não ressoavam santidade. A nossa fidelidade a Deus é a armadura que nos protege. Eu já tinha entendido, eu tinha tido a minha experiência com Deus e foi no mundo espiritual também. Antes desse acontecido com o Rafa, aconteceu algo comigo espiritual, que fez com que eu tivesse a consciência, que fez com que eu tivesse o temor e voltasse para o Senhor. Eu tive uma grande experiência espiritual
comigo e com o meu filho mais velho, com Pedro. Primeiro foi comigo, depois foi com Pedro. Então, a minha experiência eu tive com Deus e ninguém pôde me livrar naquele momento. Depois é óbvio que as irmãs do coque chegaram para me socorrer. Mas a experiência única e exclusiva e premium foi minha. Eu vi o inimigo de perto. O Senhor permitiu que o inimigo fosse me atormentar em casa. O Senhor permitiu que o inimigo fosse me azucrinar lá em casa porque eu tinha brechas abertas. Ouvir o Senhor parece que não estava sendo suficiente, né? Então o Senhor falou, vamos lá, deixa ela ter encontro com aquilo que ela está buscando. Então eram brechas, tinha música, eu não bebia, mas tinham bebidas, eu chamava pessoas que bebiam na minha casa, eu fazia festa e servia pessoas com conversas aleatórias, eu não tinha uma oração na refeição, não tinha uma palavra, não tinha um versículo, não tinha um louvor, não tinha nada. Essa era a casa de uma irmã do coque, a paisana, que já tinha tido experiências, mas não tinha se convertido verdadeiramente. Então, por causa daquilo que eu mesma tinha escolhido, eu fui entregue à minha própria sorte. Mas aí o Senhor me chamou, me puxou, como diz lá, como um anzol que pôs no nariz e puxa. Ele me puxou do jeito mais difícil para mim, porque eu achei que eu ia enlouquecer de tantas coisas espirituais do lado de lá, eu comecei a ter experiências. O inimigo ia lá em casa, os demônios todos iam lá atormentar. Eu via, eu sentia, eu sabia que estava lá. Por quê? Porque eu chamei para entrar. Na verdade, ele arromba, né? Porque é uma brecha só. Enquanto Jesus bate a porta e espera você abrir para ele entrar e fazer morada e cear com você e você com ele, o inimigo basta só um furinho que ele enfia o dedo e puxa o resto e rasga a roupa inteira. Então era a hora do Rafa. Por mais que eu fizesse muito, eu não faria parte dele. Entende? Eu não ia poder fazer 150%, eu fazia 100%. Quando eu fiz toda a minha parte, porque primeiro tem a nossa. Primeiro a autorresponsabilidade, o que é minha parte, o que eu facilito, o que eu não quero abrir mão e eu preciso. Começando focando primeiro na gente, cada um foca em si mesmo. Depois foca no marido. Comecei a limpar minha parte, limpar. Eu cheguei no ponto de limpeza, falei, tirei tudo. Aí o senhor falou, então agora deixa eu entrar e eu vou entrar com ele. E aí foi o processo de conversão dele. Foi deixando coisas. E todo dia a gente deixa coisas porque nós somos seres humanos e nós pecamos. Mas aquilo que estava impactando diretamente o nosso lar precisava ser removido. E não era eu a pessoa que faria a limpeza no Rafael. Quem faz a limpeza, quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu. Nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder de eu vou salvar, você vai deixar o outro ter a experiência que ele tem que ter. Até porque eu e você não vamos salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Não é um ingresso para duas pessoas. Cada um vai ter o seu ingresso único. Aí eu vou pro fervor, vou pra experiência, vou pro não sei o quê. Quando chega na hora do marido, ah, Deus poupa. Ah, não, mas se tiver que vir, que vem pra mim. Não, se tiver que vir, que vem pra ele. Irmãs, se eu pudesse falar tudo assim, é que eu posso. É que é muito profundo. Porque essa palavra veio justo no dia de hoje. Veio pra mim também. Quantas vezes eu não quero orar mais do que o Rafa? Eu falo, não. Isso que eu vejo ele orando de madrugada, às vezes eu vejo ele orando de manhã. Nossa, o Rafa tá orando. Ele tem que orar mesmo. Da onde que saiu esse negócio da gente ter que salvar todo mundo? Ele tem que orar, porque a salvação dele é individual. Se ele não orar, se ele não abrir mão, se ele não fizer, se ele não jejuar, ele não vai ver o Senhor. Se você ama alguém, deixa essa pessoa ter experiência com Deus. Pronto, é isso. Se você ama alguém verdadeiramente, deixa essa pessoa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Se você ama de verdade alguém, deixa essa pessoa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável vontade de Deus relacionado a uma vida somente de fofa. É uma vida boa,
perfeita e agradável é aquilo que mói a gente e leva a gente para o centro da vontade de Deus. Quantas vezes eu quis orar mais, fazer mais? Quantas vezes? Poupar. Nós estamos exatamente atravessando isso exatamente nesse momento. Quantas vezes a gente não quer que o outro sinta dor, mas veja bem. Se a gente quer que a criança nasça, tem que passar pelo processo do parto, seja ele cesariana, seja ele natural, seja o que for. Isso de fato, eu falo pra vocês que eu admiro muito na minha mãe. Eu quero conseguir chegar a ser parecida com ela. Porque ela é, pra mim, uma grande referência mesmo. E não porque ela é só uma mulher de fé. Porque ela é uma mulher muito posicionada. Se eu ligar pra ela e falar, ela fala, Amanda, vai ter que passar. Eu tive o Pedro com 15 anos. Ela teve que se despedir de mim, com 15 anos. Que não deixaram ela entrar, não deixaram ela me ver, não deixaram ela ser minha acompanhante. E eu era menor de idade. Eu tinha apenas 15 anos. Faziam 5 meses que eu tinha feito 15 anos. E eu entrei com uma barriga gigantesca, com várias contrações. Era o SUS, o hospital estava em greve. E eles falaram, pode se despedir da sua filha, porque agora é ela e o hospital. E ela olhou para mim e disse assim, Amanda, você precisa ser forte. A criança entrou, não chora agora. Ela ficou chorando lá fora, mas ela não transpareceu para mim o sofrimento que ela estava passando. Ela falou assim para mim: não chore agora. Agora é hora de você entender que a criança entrou, ela precisa sair. Você vai fazer tudo que precisar ser feito e eu vou estar aqui fora te esperando. E ela ficou e fecharam-se 3 portas na frente dela e eu entrei. Nós não sabíamos se ia ser cesariana, se ia ser parto normal, se ia ser por fórceps, se iam me judiar, ela não sabia. Ela teve que ficar na sala de espera, orando e confiando no Senhor. Quando deu 20 minutos, meia hora que eu estava dentro do hospital, o médico simplesmente se despediu de todo mundo, o único médico que tinha no hospital, porque o hospital estava em greve, se despediu de todo mundo, passou pela sala de espera que a minha mãe estava e disse, gente, daqui a pouco eu volto, eu vou almoçar com a minha família. A família dele chegou com o carro, parou em frente ao hospital, ele entrou no carro sorrindo e foi embora. A minha mãe ficou ali orando, sabendo que não tinha nenhum médico lá dentro. Nenhum médico lá dentro. Se eu precisasse de uma cesárea, ninguém poderia fazer, porque somente médicos fazem cesáreas dentro do hospital. E ela ia ter que ficar orando para esse médico almoçar e voltar. O médico foi almoçar, ele fez o tempo que ele precisou. Eu fiquei lá dentro com contrações terríveis. Fiquei com remédio na veia, estimulando, ocitocina, né? Estimulando o parto. O Pedro não estava encaixado. Ele cresceu, ele era enorme, ele estava atravessado na minha barriga, não tinha mais como ele virar. Eu estava com uma contração atrás da outra, uma contração atrás da outra. De repente, depois de um tempo, depois de tudo que ele almoçou, ele viveu, ele voltou pro hospital. Quando ele pôs o pé de novo no hospital, a minha bolsa estourou. E já tinha mecônio, né? Mecônio. Na água da bolsa, o Pedro estava em sofrimento, já tinha feito cocô. A maca não entrou dentro do meu quarto, porque a porta era muito estreita. A maca não entrou. Eu tive que descer da maca andando. E eu fui caminhando, na verdade, correndo para o centro cirúrgico. Eu fui andando, correndo, passos para o centro cirúrgico, com aquela camisola que a gente sabe que é maravilhosa, já estava toda aberta, e eu fui caminhando para o centro cirúrgico. Mecônio. A anestesia não pegou no meu braço, nenhuma, nem duas, nem o soro, né, que eles colocam, nenhuma, nem duas. Eu fiquei com 7 hematomas roxos no meu braço. Todo, meu braço ficou inteiro roxo. A minha mãe lá fora, sem saber o que estava acontecendo. Eu coloquei, aí tomei, e eu estava feliz da vida, porque eu estava, de fato, sabendo que eu precisava ser forte e corajosa. Josué, seja forte e corajoso. Eu deitei.
Eles fizeram a minha cesárea em 20 minutos, 15 minutos eles fizeram a minha cesárea. A minha primeira cesárea, o meu corte não é deitado, o meu corte é de pé. Porque o médico, além de tudo, ele falou que eu era muito jovem e que tinha que fazer muito rápido a cesárea, mas na verdade o que todo mundo falava nos bastidores do hospital é que todas as meninas novas ele marcava desse jeito. A minha cesárea é de pé, não tenho cesárea deitada, porque depois a do Martim teve que acompanhar. E ele mutilou a minha barriga desse jeito. Foram 17 pontos. E o Pedro nasceu. Se a minha mãe tivesse dito pra mim naquele momento, eu sou o seu refúgio, ela não estaria ali comigo. Mas quando eu entrei dentro do centro cirúrgico, fui entrar no hospital, ela disse pra mim, você vai precisar ser forte, confia porque o Senhor está com você. Deus está com você, eu não estarei lá, mas o Senhor estará com você. E o Senhor esteve comigo, porque o Pedro nasceu lindamente, era um baita de um menino, 3,720 kg, nasceu 2h27 da tarde, há 22 anos atrás. E a nossa história entre, né, mãe, minha história começou ali, começou na gestação, mas efetivamente começou quando eu vi o meu filho, que é o filho maior, né, que ele é gigante, mais velho. E depois a minha mãe, depois de tudo isso, minha mãe foi chamada, e minha mãe não pôde ficar comigo no hospital, eles não deixaram minha mãe ficar comigo, eu não tive acompanhante 24 horas, mesmo sendo menor de idade. A minha mãe só podia entrar nas horas das visitas, não podia entrar. Então, só que essa história eu tô contando pra vocês como testemunho, mas também tô quase numa sessão de terapia aqui. Que nós estamos em terapia em grupo, amém? Depois vocês não falam que terapia é ruim, porque terapia é isso, tá? Terapia é isso aqui que eles estão fazendo, né? É óbvio que teria que ter alguém especializado nisso, mas vamos pensar que é um devocional terapêutico. Só que isso, você pode ouvir, eu tô ouvindo, falando, poxa, é um belo de um testemunho, que legal. Só que pode ser que, pelas coisas que você também passou na vida, você não quer que ninguém sofra. Isso de ter passado por isso me fez uma pessoa forte, mas isso não pode me tornar uma pessoa forte para os outros. A sua experiência, o que você passou, não pode te tornar uma pessoa forte, refúgio para outras pessoas. Porque aí, de repente, a gente vê tanta coisa, a gente já passou por tanta coisa que pra gente assumir algo dentro da própria casa passa a ser natural. Mas aí a gente tira o poder soberano do Senhor sobre a pessoa e quer a gente entrar nesse lugar. Essa é uma experiência minha. Mas eu preciso deixar você passar pelas suas experiências. A experiência que você passou é sua, mas você vai precisar deixar o seu marido passar pelas experiências dele. Quem não ficou, já ficou ou vai ficar ainda, porque vai acontecer arrasada, a palavra às vezes é essa, de ver um filho passando por algo que você não queria. Poxa, chega em casa chorando com o amiguinho, já não quer mais brincar com ele, você fica, meu Deus do céu, eu já passei por isso. Ou quando tem uma decepção amorosa, separa da namorada, ou tá namorando, separa do namorado, aí você fala, meu Deus, não quero ver meu filho sofrer, chorar. Mas a gente não é um refúgio de ninguém. A gente não é o Altíssimo. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade realmente. Essas histórias só mostram pra gente que a gente consegue muita coisa, mas se nós não tomarmos cuidado, nós usamos um testemunho como um amuleto. Em vez de se tornar um testemunho, o que ele se torna? Se torna algo pra gente dar uma cartada. Não, eu resolvo, eu faço. Tá, realmente. Se eu sobrevivi a um parto aos 15 anos num estado desse jeito, terrível, sofrimento, você vai querer assumir um monte de coisa. O Pai não é nosso, o Pai é de todos. Então nós precisamos deixar as pessoas também ter as experiências delas. Porque a gente teve as nossas. Mesmo que o inimigo se levante, se estamos debaixo da cobertura do Altíssimo, ele usa a situação para trazer cura e testemunho. O inimigo não vai prevalecer contra um lar que se consagra ao Senhor. A oração do dia: Senhor, Tu és meu refúgio e meu lugar seguro. Cobre minha casa com Tua proteção. Que eu seja fiel e não abra brechas para o inimigo.
nenhum mal me atingirá. Amém. Olha que coisinha linda, gente. Tá tudo aqui. A história, tudo isso aqui tá carregado de história. Eu não imaginava que ia ser essa palavra, como sempre, né? Não imaginava que ia ser desse jeito, que ia ser tanta resposta. Mas você pode orar, você pode acompanhar, mas tem experiências das pessoas perto de você que são delas. E às vezes não é nem seu marido, nem sua esposa, enfim, às vezes a gente tá falando de um amigo. A gente tá falando, às vezes, eu tô falando aqui, às vezes pode ser que no seu caso seja sua mãe, seja seu filho, seja uma prima, um primo, seja alguém que tá passando por algo. Deus usa situações para responder, para dar resgate, para fazer milagre. Só que não dá para nós contarmos só testemunho dos outros, nós temos que contar os nossos próprios testemunhos. Como pregaremos se não tivermos um testemunho? Aí a gente vai entrando na história das pessoas, entrando na vida delas, entrando na intimidade delas, e o testemunho delas quase que passa a ser a gente. Passa a ser a gente. Ao invés do testemunho da pessoa ser a própria pessoa, o testemunho da pessoa passa a ser a gente. Deixa o marido, deixa a mãe, deixa o filho. Não é a sua presença que vai fazer diferença, é a sua obediência. Não era a minha presença lá que ia fazer o Martim ficar bem. Eu não pude fazer nada. Eu tive que ficar da porta para fora. Pensa você ser um médico e ter que fazer os primeiros socorros, mas de repente tem alguém ali que acabou de se formar, também está se formando, está estudando medicina e precisa ter a experiência de salvar uma alma, mas aquela alma é o seu filho. Pensa numa situação ali de resgate. Aí você tá ali experiente, você já fez aquilo várias vezes, aí você fala, não, agora eu vou fazer de novo, e a pessoa vai olhar, mas ela já viu várias vezes, agora é hora dela fazer. Ela já olhou várias vezes. Aí é hora de você dar um passo, mas você fala, mas aí tá correndo risco. Não, não tá correndo risco. Aquela pessoa também tem bagagem, ela vai conseguir. Deus está com ela e você vai observar que agora é a hora dela colocar. Quando que ela vai colocar em prática, em ação, aquilo que ela aprendeu? Quando precisa, quando é risco, quando é um momento sério. Ninguém vai colocar em prática algo que não seja necessário. Não, tem alguém fazendo. Quando que uma pessoa começa a cozinhar, um filho definitivamente começa a cozinhar o seu próprio arroz? Quando ele vai morar sozinho. Quando ele fica um mês, a mãe vai viajar, fica um mês fora. Até então ele tá olhando você cozinhar, ele até fica ali de vez em quando, mas ele só vai cozinhar o próprio arroz quando ele tiver fome. O mesmo acontece em todas as outras áreas. A pessoa só vai conseguir gerar aquilo que ela precisa quando ela passar pela experiência dela. Eu só fui de fato passar por experiência da maternidade em relação a parto quando eu fui pro parto. Minha mãe não podia estar no meu lugar, nem que ela quisesse. Não tinha como. Não tinha. Olha como nós somos impotentes na carne e fortes no espírito. Nós não podemos. Nós não temos, nós não estamos, nós não somos onipotente, onisciente, nem onipresente. A gente não tem poder. A gente não sabe o que todo mundo está pensando. E a gente não tem presença em todos os lugares. Então não vamos disputar força com o Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu direcionamento. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, falado, direcionado. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos mantido de pé, nos mantido fortes, nos mantido vivos. O Senhor nos tem mantido ativo, Pai, no meio daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, que possamos ocupar, Pai, um único lugar que é o nosso lugar, Pai. Que possamos, Pai, saber, Pai, que podemos e devemos e teremos resultados se nós fizermos o que o Senhor manda, se nós te obedecermos. Nós não podemos, Pai, querer salvar, Pai, querer fazer algo, querer estar no lugar, Pai, do Senhor, do Espírito Santo, de Deus Filho. Nós não podemos agir de uma forma, Pai, que nos coloca como alguém, como se fôssemos seres de luz e seres que têm poderes especiais.
Nós somos tão dependentes quanto, Pai. E que a nossa dependência gere no outro a conversão que ele precisa. Que a nossa dependência, Pai, gere no outro as experiências que ele precisa. Que a nossa dependência gere no outro, Pai, um encontro genuíno com o Senhor. Porque se nós deixarmos a pessoa encontrar com o Senhor, Pai, verdadeiramente ela será curada, liberta, Pai. E ela terá também, Pai, a ativação que ela precisa. Então, que nós possamos ser sábios e sábias, Pai, na tua presença. E que possamos ir somente até onde o Senhor mandar. O que passar disso nós sabemos que é carne, que nós possamos nos conter e reter, Pai, porque aquilo que é do Senhor prospera. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Estão muito quietas, tá tudo bem? Ai, Jesus. Deu tudo certo aí, irmãs? Tudo bem? Amém. São muitas camadas, né? Muitas camadas. É muito bom ver o Senhor falar com a gente, né? Eu já entendi tudo. Eu já entendi. Eu já entendi. A minha parte eu já entendi aqui. Não precisa falar 2 vezes. Amém? Bora para as 15. Às 15 nós temos mentoria, tá? Quem quiser entrar ainda dá tempo. Tá lá no grupo. E vai ser um tema muito... Vocês venham preparadas, que vai ser um tema muito tranquilo. Venham preparadas, porque o Senhor vai entregar um desafio. Quem gosta de desafio, vem. Quem não gosta, vem também. Só fica assistindo quem gosta. O Senhor entregou um desafio. Um desafio. E eu tô junto, tá? Eu tô junto. O Senhor entregou um desafio, eu tô junto. Mari, manda pra mim mensagem ali no inbox que eu vou te mandar o link do grupo. Tá? Quem não tem, quem quer entrar e não tá com o link no... Tem lá nas Irmãs do Coque também, a comunidade, só clicar lá também. Mas quem quiser mais rápido assim, me manda mensagem que eu vou mandar direto o link do grupo, é só entrar que já vai conseguir, tá? Eu já vou mandar. Lá na comunidade vocês conseguem ver o grupo Prósperas Mentorias. Se vocês estiverem na comunidade, tem o grupo lá, tá? Mas vai dar para vocês entrarem. Então entrem, dá tempo. A mentoria vai ser, né? Eu passo ali, explico, vai ter parte bíblica e depois tem plano de ação no final. Então estejam ali porque foi um direcionamento. Eu tenho certeza que depois de hoje vocês vão ter uma mudança bem diferente na vida também. Porque é um desafio que o Senhor vai nos dar. E depois desse período a gente não sabe o que o Senhor vai fazer. Então vamos, tá? Só me chamar lá no Instagram, no inbox, que eu mando o grupo pra vocês. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês.